O Egito e seus mistérios. Muitas pessoas são fascinadas sobre a história do Egito desde a época da escola. Pirâmides, faraós, múmias. Existem mistérios sobre o Egito que você nem imagina. Você sabia que existiu mais de uma Cleópatra? E que foram construídas mais pirâmides do que imaginamos? Existem muitos fatos sobre o Egito que você não sabia. Então, se você, assim como eu, é fascinado pela história do Egito, já se inscreva no canal e deixe aquele like. E fique comigo após a vinheta. Número 6. Pirâmides e escravos. Muita gente acredita que as pirâmides foram construídas por escravos. Elas imaginam que esse trabalho exaustivo e grandioso só poderia ter sido feito à força. Porém, alguns indícios dizem o contrário. Os trabalhadores das pirâmides seriam homens livres e bem alimentados. Escavações feitas no Egito revelam tumbas dos construtores das pirâmides. Elas seriam como uma versão menor das tumbas dos faraós. Nesse local também foram encontradas formas de pão e jarras de cerveja. Além disso, alguns corpos encontrados revelam marcas de fraturas curadas e até de cirurgias, indicando que esses trabalhadores recebiam cuidados médicos. Para os historiadores, caso fossem escravos, esses trabalhadores dificilmente receberiam esse tratamento e seriam enterrados dessa forma. Número 5. Maquiagem como proteção. A maquiagem era bastante utilizada no Egito, tanto por homens quanto por mulheres. Mas engana-se quem pensa que seus fins eram meramente estéticos. Na verdade, além da função de adorno, a maquiagem servia como meio de proteção dos olhos. Do ponto de vista místico, os egípcios acreditavam que os deuses Horus e Ra protegiam os olhos daqueles que se maquiavam. Na prática, os pesquisadores descobriram que, de fato, as pinturas serviam como um escudo para os olhos, tanto de nobres quanto de trabalhadores. Isso porque, como ingrediente desses preparos para a pintura, está o chumbo. Embora o chumbo seja tóxico, em concentrações muito baixas, ele pode trazer benefícios. Pelo menos naquela época, em que não haviam sido descobertas outras substâncias mais seguras. Os benefícios compensavam os riscos, dizem os pesquisadores. Um dos motivos era que as águas do rio Nilo ficavam paradas antes das cheias, o que acabava por acumular muitas bactérias. Esses preparos também serviam para proteger os trabalhadores do sol. Óleos feitos a partir da gordura de patos e gansos eram usados como protetor solar e cremes serviam para fazer a pintura preta em volta dos olhos. Número 4. A importância dos gatos. Os gatos eram bastante reverenciados no Egito e existe um motivo muito simples para isso. Eles ajudavam os egípcios a combater os ratos que infestavam a região. Os ratos destruíam as colheitas de grãos e cereais e espalhavam doenças. Certa vez, os egípcios perceberam que os gatos ajudavam a diminuir a quantidade de ratos, então passaram a tratá-los como membros da família. Eles eram considerados muito especiais, uma vez que os egípcios acreditavam que eles eram criaturas mágicas, capazes de trazerem boa sorte às pessoas que cuidavam deles. Como forma de homenagear os gatos, as famílias vestiam eles com joias e também os alimentavam com guloseimas. Esses animais mereciam os mesmos ritos fúnebres que os seres humanos, sendo embalsamados e sepultados. Além disso, seus donos raspavam as sobrancelhas em sinal de luto quando um deles falecia. Uma das deusas egípcias representadas com cabeça de gato era Bastet. Ela representava o prazer, a fertilidade, a música e o amor. As mulheres também os viam como símbolo de beleza e pintavam os olhos tentando imitar o contorno perfeito do olhar dos bichanos. O respeito e a adoração por esses animais era tamanha que chegou a custar uma derrota em uma batalha contra os persas. Quando o comandante persa, chamado Cambises II, ficou sabendo que os egípcios adoravam tanto os felinos, bolou uma tática pra lá de inventiva.
ordenou que seu exército atacasse o Egito colocando gatos à frente das tropas como escudo. A tática deu certo, e o Egito então preferiu se render a ferir seres sagrados. Número 3. Perucas. A sociedade egípcia dava especial atenção à beleza e à moda. Grande parte da população usava perucas. Os motivos são variados, como forma de higiene, religiosidade e estética. Os cabelos podiam ser presos ou com tranças. Pessoas de classes mais baixas usavam cabelo curto ou mesmo completamente raspado. O objetivo era o de higiene, para evitar pragas de insetos e piolhos trazidos pelos constantes alagamentos do rio Nilo. As perucas também podiam denotar status. Elas tinham o patamar de obras de arte. Quanto maior o status social, mais ornamentada e elaborada ela deveria ser. Elas eram produzidas com cabelo natural castanho ou louro escuro e coloridas de preto com cera de abelha. Homens e mulheres usavam perucas. Muitas vezes utilizava-se o próprio cabelo da pessoa e depois era colocada sob a cabeça raspada. Para dar maior volume, eram usados preenchimentos como fibras de tamareiras, linho e lã. Mas o elemento principal era o cabelo natural, assim como ouro e incenso. Número 2. Quantas Cleópatras existiram? Você sabia que além da mais conhecida e última a governar com o título de faraó, existiram mais 6 Cleópatras que dominaram o Antigo Egito? Cleópatra era um nome popular entre as mulheres da realeza do Egito. Portanto, antes daquela que governou com maestria a 7ª dinastia e que paira no imaginário popular como a última grande faraó do Egito, existiram 6 mulheres poderosas que também carregavam esse nome. Elas estavam envolvidas em disputas de reinados e guerras civis, entre casamentos para selar a paz, acordos, jogos de influências, desaparecimentos e assassinatos. Elas estavam sempre envolvidas em alguma trama e em meio ao poder. A mais conhecida por todos é a Cleópatra VII, que dividiu o trono com seu irmão Ptolomeu, com muitos conflitos entre os irmãos que também eram casados. Durante a guerra civil gerada pelo conflito entre os dois, Cleópatra conhece Júlio César, seduz ele e consegue tirar Ptolomeu do trono, afogando-o no rio Nilo durante a guerra. Número 1. Quantidade de pirâmides. As pirâmides, as quais serviam como túmulos para os antigos faraós do Egito, estão mergulhadas no misticismo egípcio. Os egípcios tinham como verdadeira a continuidade da vida após a morte. Portanto, seus corpos precisavam de cuidados especiais, o que incluía a mumificação dos cadáveres. Agora, quantas pirâmides você acredita que existem no Egito? 3? 5? No máximo 10? Bom, quando se fala em pirâmides do Egito, a maioria das pessoas pensa logo nas mais famosas, como as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Mas você sabia que, na verdade, o número de pirâmides identificadas é de pelo menos 118? Sim, a primeira delas foi a Pirâmide de Djoser, feita entre 2630 e 2611 a.C. As pirâmides do Egito continuaram a ser construídas durante muitos anos, então era de se imaginar que existissem muitas pirâmides. As construções eram extremamente fortes e vigiadas, sendo que seu acesso era bastante dificultoso. Os egípcios chegavam ao ponto de dar fim à vida dos engenheiros que haviam trabalhado nas construções, com o intuito de manter o segredo sobre elas. Todos os métodos possíveis eram utilizados para evitar o acesso ao corpo mumificado do faraó, bem como aos seus pertences. Então, o que mais te fascina sobre o Egito? Comenta aqui embaixo. Também já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!